Lilian, bom, agora nós estamos com frio. Sim. A gente já sabe que nesse momento, o pessoal que não é da piscicultura, aí a gente já pode dar uma explicadinha. Nesse momento, a piscicultura para. Para porque as temperaturas abaixam, né? E o metabolismo dos peixes também. Então, assim, a probabilidade de doenças, deles ficarem debilitados é essa época, né? Então, nessa época não se transporta, não se faz manejo de peixes, porque a perca é garantida se fizer isso. Mesmo que eu pegue ali, vamos imaginar que ali você tem o projeto Tambacu, que tem a comercialização de alevinos. Sim. Imagina que eu tenho uma propriedade rural a 40 quilômetros daqui. Eu fazer esse transporte aí já corre risco? Corre risco sim. Nesse momento, no inverno, o que nós pedimos aos clientes? Para que prepare a água. Na verdade, os piscicultores já têm que entrar no período de inverno com a correção de qualidade de água já perfeita, a gente fala, porque nós temos temperatura, nutrição e qualidade de água. Como a temperatura nós não conseguimos trocar o controle, então tem que ter a qualidade de água alinhada para que esse período o peixe não sinta, né, tanto essa queda de temperatura. Quando fala desse controle de água, está falando de pH, de oxigenação, o que é? pH, alcalinidade, amônia, dureza, são todos os parâmetros, ou pelo menos, porque eu falo assim, tem as pisciculturas de lazer, pelo menos a transparência da água e o pH tem que estar nos parâmetros certos. A gente também tem aí algumas imagens, né, dos tanques, dos manejos ali, aquilo ali são carpas, é isso? São pirararas. Pirararas. Isso. Então, a gente tem ali vários... Os pintados, né? Então, tem ali os tanques para o cultivo deles, mas isso é dentro da produção de alevinos, né? Isso. Que a gente está mostrando essas imagens. No caso das pirararas, que mostrou inicialmente, elas já estão no termostato, né? Elas têm que ficar em estufa. Elas são mais sensíveis? São mais sensíveis, então elas estão dentro do barracão com o termostato para ter um controle de temperatura aí na faixa aí de 26 graus, elas estão todas aquecidas. Então, quer dizer, a gente teve aqui em Jataí essa semana o pessoal registrando aí 2 graus, 4 graus, ela morreria. Ela morreria. A água fora do barracão está em 18 graus. Para ela, a tolerância dela a baixa temperatura é muito pouco. Então, para ela tá assim, ela já estariam morrendo já, ou pelo menos doentes. Então, isso significa que o piscicultor, quando ele vai começar a atividade, é importante o acompanhamento profissional, porque de acordo com a região dele, ele tem que ver qual a espécie que ele vai usar. Isso, porque tem o modismo, né? Que nem o pirarucu. Quando falava inicialmente em pirarucu, todo mundo queria criar. Pirarucu hoje, se tiver os pirarucus aqui em Jataí, estariam com dificuldade. A probabilidade de mortalidade é 90%. Por causa da temperatura? Por causa da temperatura. Então, assim, tem regiões, às vezes, o piscicultor quer uma espécie, mas não necessariamente que essa espécie ela vai ter aceitação nessa região, principalmente no inverno, né? Então, na escolha da espécie cultivada, tem que levar isso em consideração. Leila, em relação à alimentação, ao consumo desse peixe, porque você falou assim que ele fica mais retraído. Isso. Ele gasta energia, ele não gasta energia, ele come normalmente? Ele não come normalmente. Geralmente, que nem a temperatura está 18 graus, ele vai comer aí 2% que ele comeria no normal, dependendo do local que tiver, não vai comer nada, né? Porém, não perde peso, ele fica estagnado, né? Ele não ganha e não perde peso. A gente pode falar assim, uma hibernação. Exatamente, uma hibernação. E aí, o produtor também precisa saber disso, né? Porque se ele continuar jogando, primeiro que ele vai ter prejuízo. Sim. E ele pode estragar a água dele. A qualidade de água, né? Porque você está jogando a ração, não está sendo consumido, então a amônia vai alterar os parâmetros de qualidade de água, principalmente a amônia, que pode dar uma intoxicação nos peixes. Essa amônia seria, vamos falar numa linguagem bem clara, bem simples, é pelo apodrecimento da ração? Isso. A ração apodrece, daí junta com matéria orgânica que já estava no tanque, porque eu sempre comento, o peixe é um animal que você não limpa a sujeira dele, então ele está comendo, defecando, tudo ali. Então, tem que remover, geralmente com a troca de água, né? Isso é o indicado a fazer de quanto em quanto tempo?
Na verdade, tem que pôr a quantidade correta de peixe dentro do tanque, né, para que o sistema consiga fazer essa limpeza, né? Então, tem uma renovação de água X para uma quantidade de X de peixes, que essa renovação vai remover parte desses dejetos. dessa sujeira do peixe, exatamente. Então, se eu tiver ali a quantidade certa de peixes por metro quadrado, metro cúbico de água. Sim. Essa vazão adequada, com queda, ou seja lá qual for o sistema que ocorrer, eu vou conseguir, vamos falar assim... Tem um equilíbrio, né, no sistema, você vai conseguir ter esse equilíbrio que não vai dar problemas, né, por intoxicação de amônia, né, para não apodrecer essa matéria orgânica, porque ela vai estar sendo retirada, né? Ou, vamos supor, se não tem renovação de água, hoje a gente já tem os probióticos e pré-bióticos, que são produtos que vão trabalhar nessa matéria orgânica. Seriam ali esses pré-bióticos e probióticos, vamos falar assim, são bactérias que vão consumir essa matéria? Exatamente, isso mesmo. E aí já faz uma limpeza. Aí já faz uma limpeza, né? Então tem toda essa tecnologia hoje, né? E a gente também vê, às vezes, se tem históricos aí de casos, que o produtor vai lá e traz um peixe do rio, porque, vamos falar aqui, traz o cascudo que ele come, toda a sujeira. Sim. Qual que é o risco, qual que é a indicação para essas situações? Primeiro, né, você pode estar trazendo alguma infestação de alguma doença, algum patógeno, né, para dentro do tanque. Teria que passar lá no rio ele está tudo bem. Está tudo bem, porque ele já é acostumado, né, então... ele consegue já sobreviver dentro daquele ambiente que ele está, né? E aí você pode estar transmitindo isso para a piscicultura inteira, né? E nisso, como vai sair a água dali e vai para um rio, você pode estar passando o problema para o vizinho e assim sucessivamente. E pode ser crime ambiental? E pode ser crime ambiental, porque primeiro tem que ter uma autorização ambiental, né, dos órgãos competentes para poder fazer essa captura lá, né, de peixes no rio, né? A gente vem falando aí da sanidade e na hora de comprar os alevinos, é importante também trazer, como é que eu vou saber se eles estão saudáveis ou eu tenho que ir pela confiança, pelo conhecimento daquela empresa que é especializada? Geralmente, a confiança é uma eu sempre comento que tem que procurar empresas que estão estabelecidas no município ou na região, que tem uma sede, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem detalhes, né? Tem os detalhes, os animais na forma jovem, eles têm algumas manchinhas, a cabeça tem que estar proporcional ao corpo, o brilho também, as escamas tem que estar assim, ele não pode estar escamado. As nadadeiras também tem que estar todas perfeitas, né? Então, esses são alguns detalhes, né? E principalmente a quantidade, né? A quantidade, porque um dos maiores problemas que tem na compra do alevino é comprar X e levar Y, né? Então, geralmente vai menos. Então, é uma dificuldade, porque quem vai conferir, como conferir, é complicado. Eu comprei 1000 alevinos, como é que eu sei que tem 1000 lá dentro? Alevinos, né? Então, geralmente, a gente passa uns parâmetros assim, 1000 alevinos, se for na faixa de 3 a 5 centímetros, são de 3 a 4 embalagens, né? Uma embalagem aí de 40 por 60 centímetros, né? Para ter essa noção. Então, essas informações que a gente procura passar para os piscicultores. E certamente nós vamos ter o pessoal querendo saber mais informações. Sim. Vamos já deixar um número aí sim, pode deixar. Do projeto? Isso. Pode falar o número aí? É 64 98403 5949. Então, e aí essa entrevista ela fica disponível, daqui a pouco ela já está disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, lá é Fabélia Oliveira. Nas redes sociais você vai encontrar no Sucesso no Campo. E o nosso portal também, que fica disponível. Então, daqui a pouco já está disponível. E a gente sabe que a piscicultura tem aí um pessoal no Tocantins, no desenvolvimento, na região norte, fazendo esse trabalho. Então, a gente já tem os contatos, aliás, lá no Ceará também, que recentemente nós entrevistamos aí por Skype, aí um especialista em piscicultura, né? Então, Sim. A gente vem trabalhando, trazendo as informações, porque isso aí pode ser uma atividade para o pequeno produtor, aquele produtor de pequenas áreas,
ele desenvolver, Lilian? Sim, com certeza, porque você em um pedaço, uma área pequena, você vai ter uma rentabilidade. O que eles têm mais dificuldade é a parte de gestão, né? E aí nós temos alguns órgãos que trabalham em cima desse gargalo que é a produção deles, né? Que seria a parte de gestão. Mas é uma atividade que é rentável, principalmente para pequena e média propriedade. Olha, nosso tempo já está esgotando, então aqui bem rapidinho, preciso ter aí nessa questão da gestão que você está falando, o produtor interessado na piscicultura, ele precisa procurar profissionais, ver questão ambiental, ver condição de água e pensar também que ele vai demorar até retorno, né? Demorar até retorno e para quem vai comercializar, né? Então, o nosso maior problema estava sendo a comercialização. Agora nós já estamos fechando parcerias onde a gente já tem a possibilidade do escoamento da produção aqui do Sudoeste. A pandemia atrapalhou? Atrapalhou porque nós pegou o momento da quaresma e principalmente a Semana Santa, né? Então, pesqueiros ficaram fechados, bares e restaurantes que consumiriam peixe, principalmente restaurantes japoneses, ficaram sem consumir, né? Então, atrapalhou bastante. Bom, agora a torcida que tudo se resolva. Que tudo se normaliza o mais rápido possível, né? E as pessoas aí, ter a presença de um zootecnista, dando uma consultoria também é importante? É importante, o acompanhamento técnico, tanto do zootecnista ou veterinário, é muito importante para fazer as correções, né? Porque é um investimento que depois de 8 a 12 meses que você vai ter o retorno, então tem que estar sempre bem acompanhado.